A Bitec é uma empresa de infraestrutura para o mercado de pagamentos internacionais, cross-border, câmbio, e nós temos como nosso propósito ser as pessoas e empresas para se tornarem cidadãos globais. E isso daí vem muito em linha com o tema dessa palestra, né? Falando um pouco como que a BI e como que nós vemos essa nova tecnologia entrando no mercado, né? Principalmente para o mercado brasileiro. Hoje, na BI, nós possuímos uma plataforma chamada Remessa Online, que faz transferências internacionais, entradas e saídas de recursos, né? E observando um pouco o comportamento do usuário, né, que realiza essas transferências, essas pessoas elas possuem uma vida global muito ativa. Elas abriram uma conta lá fora, elas estão investindo 30% da base para investir internacionalmente, comprar ações mesmo. A outra 20% da base é para poder fazer pagamentos dos seus cursos, repagamentos de dívida. Então, são pessoas que adquiriram crédito internacionalmente e estão repagando a sua dívida, né? E pagamentos de serviços que eles encomendaram no exterior. O que acontece é que os canais de comunicação para uma pessoa física, uma empresa, realizar esse tipo de transferência, necessariamente hoje ela precisa passar por uma instituição financeira no Brasil. Ao passar por uma instituição financeira do Brasil, essas instituições que são encarregadas por fazer todo o processo de clearing, todo o processo de onboarding, de verificar o seu precedente se você não está fazendo algum tipo de ilicitude, ela fica altamente sobrecarregada, não só pelas obrigatoriedades que ela possui perante o regulador, mas por garantir que ela está fazendo um onboarding corretamente e prestando o melhor serviço para aquele cliente. Claramente, não é possível as instituições financeiras terem toda essa carga em cima delas. Então, muito provavelmente, as novas tecnologias, o que ela vem? Ela vem para desintermediar e criar escalabilidade no processo de pagamentos massificados, na integração de ecossistemas. O trabalho de verificação, o trabalho de conexão de múltiplos sistemas em cadeia é o que torna a transferência eletrônica internacional lenta. A transferência, por si só, ela já é eletrônica há 30 anos. O SWIFT está aí há não sei quantos anos. Eu falo que o SWIFT é o primeiro blockchain, porque ele integrou 11 mil instituições financeiras e transaciona mais de 100 bilhões de dólares por dia. Tá? Só que o benefício são só para grandes instituições e só para atacado. Isso não inclui massificação e conectividade de pequenas carteiras e pequenas pessoas físicas e pequenas instituições e pequenas empresinhas que estão no Brasil pegando crédito do Japão. Hoje, você poderia pegar um crédito no Japão que custa 0% lá em ien. Só que o problema é que ele não te conhece, o problema é que a lei aqui não permite ou dificulta, permite, mas dificulta, e você não consegue, demora muito tempo para você enviar e receber essa operação. Quando você tem um processo que elimina esses sistemas e tira a necessidade da intervenção humana, de verificação, compliance, você consegue trazer isso daí para o pequenininho. E aí, esse pequenininho não precisa pagar uma taxa de 10, 20, 30 dólares, 100 dólares para poder uma instituição falar o seguinte: olha, paguei meu back-office inteiro para poder processar isso daí. É puramente, eu acho que é massificação. Porque o que mata na inclusão financeira não é os juros, são as taxas, é o TAC. Ouvido por altos executivos de várias instituições conhecidas e as maiores do Brasil, a taxa é o que inviabiliza muito o acesso ou torna caro para o usuário final. Então, assim, eu acho que esse vai ser o benefício que a gente vai observar nos próximos 5 anos. Eu acho que essa tecnologia
que vai linkar o elo financeiro, que vai dar o elo financeiro entre todos os acessos necessários a todos os usuários que estão entrando, utilizando entrando nessa nova era, né? Provavelmente, falar isso daí é uma tristeza. Uma tristeza. Provavelmente vai ter sim uma centralização em torno de grandes provedores de acesso base à liquidez, a pontos de intersecção entre ecossistemas. Por quê? Porque é igual você precisa de um investimento prévio para criar o acesso, para criar aquela tecnologia. E você, como esse provedor central, vai disponibilizar a interfaces, a experiência ao usuário, que é a melhor experiência do usuário, as múltiplos serviços. Bom dia a todos, eu sou Juliana, sou sócia fundadora da CoinWise. A CoinWise é uma empresa que desenvolve soluções e serviços para blockchains e criptomoedas. Também estamos no ramo de pagamentos, só que os nossos pagamentos são diferentes, não são pagamentos internacionais. A gente desenvolve soluções para que as pessoas possam usar criptomoedas no dia a dia, pagar o cafezinho, o restaurante, o estacionamento e tudo mais que quiser. E acho que a gente tem muito a contribuir aqui. Acho que o tema de inclusão financeira é algo muito caro a todo mundo que está na área de blockchains, né? Eu não preciso de um agente financeiro para dar um Bitcoin para você. Se eu tiver, eu posso transacionar aqui de celular para celular, te mando esse dinheiro. Basta você ter um acesso à internet, você está nesse ecossistema. Só que aí a gente começa a entrar no mundo das regulações, das leis, onde a gente tem que sim ter algumas precauções. A gente entra no mundo dos países, né, de entenderem, mas o que é divisa agora? Né? Eu não posso sair do Brasil para os Estados Unidos com mais de 10 mil dólares no meu bolso. E se eu saio com um equivalente a isso, ou muito mais do que isso em bitcoins? E aí? Então, começa a ter uma série de questões de regulação, de uso e de experiência do usuário. É como falou, todo mundo fala, mas isso é muito complicado, um token criptográfico e hardware wallet, não sei o quê. Gente, eu não sei quem de vocês aqui estava no começo da internet, mas eu configurei muito modem por aí. E era praticamente uma ciência você conseguir configurar um modem e colocar a internet para funcionar na sua casa. Então, não confunda a tecnologia com o tempo que a gente está nela, né? A gente tem muito a caminhar ainda. Mas, quando a gente olha para a inclusão financeira, a gente olha o seguinte, existem 2 bilhões de pessoas no mundo sem acesso a qualquer instrumento financeiro. O mundo está cada vez mais digital, mais globalizado. A distância dessas pessoas para o mundo vai ficando cada vez maior. Não é uma distância, ela já é muito grande quando a gente fala de informação. Imagina quando a gente fala de instrumentos financeiros. E a possibilidade de fazer isso globalmente, que é o que você falou, traz uma série de eficiências para esse sistema que a gente está aprendendo a precificar e a montar empresas sobre essa nova tecnologia. Então, a gente tem um longo caminho, vou deixar um pouco, porque eu acho que o aspecto de regulação aqui é muito importante para a gente entender, porque teoricamente eu não precisaria fazer o que a gente chama de KYC, que é o Know Your Client, né? Pegar suas informações para te dar um Bitcoin. Mas a legislação, por conta de questões de lavagem de dinheiro, fraudes e coisas do tipo, exigem certos cuidados. Como é que a gente faz isso de forma para que a gente não mate o potencial de inclusão que o blockchain e as criptomoedas têm e, ao mesmo tempo, a gente dê uma segurança financeira para todos, né? Esse é o grande trade-off que a gente vive. Quem aqui nunca teve cartão cancelado, transação que nunca viu aparecer no seu extrato e tem que ir atrás, tem que fazer todo aquele processo e tal. Isso tem um custo sistêmico absurdo. Então, fraude sistêmica é algo muito sério e que traz um custo muito grande para o sistema financeiro. A gente tem a possibilidade de reconstruir ou construir um novo sistema financeiro utilizando tecnologias blockchain que tragam a gente uma resistência à fraude muito maior. Quando eu entrei nesse negócio, eu vi a questão da inclusão financeira muito clara, mas
E eu entendi rapidamente que o caminho seria um pouco mais longo e árduo do que eu imaginava. Tem um caso específico. A gente tem a solução de pagamentos e a gente começou a instalar a nossa solução de pagamento e recebimento em criptomoedas em alguns taxistas em Recife. A gente tem uma sede lá em Recife. E aí um dos taxistas chegou, a gente falou, olha, a gente segura a flutuação da moeda, que esse é um grande problema, resolver o problema de flutuação da moeda, a gente resolve o problema de flutuação da moeda, a gente transforma em reais, se você preferir, o cara, opa, prefiro e tal. E aí a gente deposita na sua conta bancária. E aí o taxista falou assim, mas eu não tenho conta bancária. E eu não esperava, juro que eu não esperava ter esse feedback de um taxista que está ali na zona metropolitana do Recife, especificamente de um ponto de um táxi. Aí o cara falou o seguinte, olha, mas você não usa nenhum aplicativo? Ele disse, não, porque eles cobram muito caro. Eu não quero um aplicativo deles, cobram muito caro. Mas eu quero ter uma solução diferente. Eu já sei que esse negócio de Bitcoin aí é da moda, não sei o que, tá. Mas eu não tenho conta bancária. Aí a gente disse, bem, mas e se eu colocar a solução de pagamento no local onde você abastece o carro, no seu posto de gasolina? Te resolve alguma coisa? Ele disse, claro, porque aí lá eu pago com o Bitcoin que eu receber daqui. Aí a gente foi lá e colocou no posto de gasolina do cara. Ele disse, mas se eu quiser receber com reais? Eu disse, por acaso a gente tem um ATM aqui no shopping que você pode trocar o seu Bitcoin por dinheiro, por real. Ele disse, é isso que eu preciso. Aí ele fez um vídeo espontâneo dele, selfies e vídeos e tal, mostrando como é que ele usava e saiu mandando de WhatsApp para todos os grupos de taxistas. O resultado, eu estou agora com uma fila de espera de mais ou menos uns 30 táxis para instalar a solução na mesma situação. Mas o mais interessante foi ver a felicidade dele de mostrar para os companheiros e para os filhos, enfim, que ele era um cara moderno agora. Ele não só tinha conta bancária, ele não tem, mas ele tem Bitcoin. E ele transaciona do celular dele. Então, assim, é aí que a gente vai chegar em algum momento. Mas eu acho que a gente ainda está longe. A gente ainda precisa caminhar bastante. Boa tarde, meu nome é Alexandre Garcia, eu sou da Mar Ventures. Então, imagina se você pudesse simplesmente sair dando crédito para quem você quisesse, e na hora que você assobiasse, todo esse dinheiro retornasse e estivesse no seu bolso instantaneamente. Será que haveria uma relação mais fácil com o crédito? Será que a gente estaria carregando tanto dinheiro no bolso? Será que as instituições postas estariam desempenhando o mesmo papel que tem hoje? Talvez outros. Então, essa é a provocação que eu deixo. E para fazer o fecho, então, como eu falei, esse é o blockchain do futuro. É um blockchain que a gente ainda não possui, mas que pode nos levar a lugares como esse. Qual é o blockchain posto que está hoje e qual é a tendência que eu vislumbro como a mais imediata? A mais imediata é o blockchain substituir ou incrementar a atuação das instituições atuais mesmo. Então, é óbvio que eu faço um clearing muito mais rápido em blockchain do que eu faço no sistema tradicional. Então, o sistema tradicional de bolsa faz um clearing, em geral, em D+3, ou seja, no dia que acontece a transação, conto 1, 2, 3, só nesse dia que você tem o papel que você comprou e o dinheiro para quem vendeu. Em alguns países já estão em D+2, mas ainda assim D+2. Então, são pelo menos 48 horas. E aí as pessoas reclamam que o blockchain hoje é muito lento, muito ruim. Ele liquida em mais ou menos 10 minutos, com uma garantia de 99% em 60 minutos. Então, poxa, a gente está comparando algo que, em tese, é extremamente bom e sólido, com uma tecnologia extremamente nova e criticando ela porque ela liquida em uma hora algo que hoje o sistema tradicional faz em D+2, no melhor cenário, no melhor país do mundo faz em D+2. Então, é uma crítica que eu trago aqui para que cada um tome a própria decisão de como é que vê essa dicotomia. Será que eu posso usar blockchain, o atual mesmo, de hoje, para melhorar um pouco os fluxos financeiros? Posso. Por quê? Porque quando eu trabalho com muitos bancos de dados centralizados, eu preciso fazer verificações, reconciliações, auditorias. Tudo isso toma tempo, envolve gente. Então, só de substituir múltiplos bancos de dados por um sistema integrado, eu já elimino toda essa parafernália e eu não vou ter, obviamente, a mesma velocidade de transação de um banco de dados centralizado, que é na casa dos milionésimos de segundo. Mas eu vou ter tudo que vem depois eliminado. E a gente ainda está operando com blockchains, que é o Motorola tijolão. Quando esse
eu vou dar aqui um exemplo numérico. Então, o Bitcoin faz, por exemplo, 3,5 a 4 transações por segundo em média. O Ether faz alguma coisa na casa de 7 a 8 transações por segundo em média. Um DLT, que não é um blockchain, tá, gente? Como Stellar, faz 1.000 transações por segundo em média. Uma Visa faz 30.000 transações por segundo em média, chegando a bater 300.000 transações de pico num dia de Natal. Então, como que eu consigo jogar isso para dentro, essas operações de circularização de crédito, que poderiam favorecer a inclusão financeira, para dentro do sistema? Ainda tem um gap a ser preenchido. E esse gap era regulatório, e ele está se fechando, e ele continua sendo tecnológico. Mas a gente já começa a vislumbrar aí pessoas anunciando 250.000 transações por segundo, 1 milhão de transações por segundo, 2,5 milhões de transações por segundo. Quando a gente chegar nesse patamar tecnológico, aí eu acho que o processo vai ser não só exponencial, mas a aceleração de adoção também vai ser exponencial. Tive acesso a um estudo de uma pessoa que fez algo parecido. O nível de confiança do Brasil, ele colocou lá 3 números, Escandinávia 70%, Uganda 5%, Brasil 2%. Então, quando você está num universo como esse, a confiança acaba vindo desses players centralizadores. E não há tecnologia no mundo que restaure a confiança de um ser humano no outro como o princípio mais básico e fundamental da relação humana. Só o que vai fazer isso é o próprio humano restaurando por conta do seu modo de existir essa confiança. E aí talvez eu possa prescindir desse gateway. É a única forma. Ou o regulador vai continuar atormentando todo o ecossistema, porque, de fato, não existe exceção num sistema de confiança. Quando você coloca um único player ali, sem saber quem ele é, e ele entra no sistema trazendo desconfiança, você já não sabe mais em quem você pode confiar naquele sistema. E como você não pode confiar, você tem que desconfiar de ninguém, você não tem mais um sistema de confiança, tem um sistema de desconfiança. E é aí que o gateway é extremamente importante, é nele que o regulador vai cobrar o KYC, é nele que o regulador vai cobrar o AML, e infelizmente no Bitcoin, na origem do Bitcoin, você tem a Silk Road.